Esse 2026, eu vou pegar, tipo receita, né? Pegue e reserve. Porque eu vou fazer aqui uma pergunta para a Basília Rodrigues e já já a gente volta nesse cenário projetando 2026, né? Até que ponto esse movimento todo de agora pauta normal, faz parte do jogo, faz parte da política, pauta uma estratégia política para 26. Basília, o que pensam os bolsonaristas em relação à proximidade do ex-presidente Donald Trump? Por quê? Quando você vê, por exemplo, voltando um pouquinho mais no tempo, a vitória de Javier Milei, um parceiro conectado ao ex-presidente brasileiro, para a base de Jair Bolsonaro, imagino que seja assim, poxa, golaço, né? A nossa ideia, a nossa maneira de ver o mundo venceu. Quando Donald Trump vence, poxa, golaço. Olha lá, a nossa ideia, a nossa maneira de ver o mundo venceu. A maioria, né, nos Estados Unidos, eventualmente pode vencer alguém que não ganhou a maioria, mas nesta eleição, Donald Trump venceu em todos os delegados e também levou a maioria. Ou seja, a nossa ideia, que converge com a nossa, está conectada e está prosperando. Oi, Elisa, tudo bem? Muito bom dia para você, Clarissa, todo mundo está com a gente aí no Live CNN. A eleição em posse do presidente Trump nos Estados Unidos já cumpriram um papel, né? Era o que os bolsonaristas, defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais queriam aqui no Brasil. A presença de Bolsonaro nessa posse que acontece no fim deste mês seria uma cereja no bolo, garantiria a foto de Bolsonaro fora do Brasil, fora desse ambiente de investigação, de pressão, de acusação de tentativa de golpe em seu país. Posso ser investigado por tentar dar um golpe no meu país e viajar para os Estados Unidos? Os aliados de Bolsonaro, desde a questão jurídica quanto política, acham que sim, que ele não foi condenado ainda, que tem colaborado com as investigações, né? E por isso poderia estar presente em um evento desta magnitude, expressão utilizada até na peça apresentada ao Supremo Tribunal Federal, para representar a si mesmo, o seu grupo político e o Brasil. Eu apurei, ouvindo bolsonaristas, que a vinda a chegada, né, o retorno de Trump ao poder, por si só, já movimentou aí algumas peças desse jogo político global, até mesmo dá para dizer. Porque você viu alterações bem importantes quanto às regras de uso da internet, que é um ambiente seguro e de fácil navegabilidade pelo próprio Bolsonaro e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o fator Trump, já antes mesmo da posse, repercutiu positivamente nos pensamentos, no grupo, entre os apoiadores de Bolsonaro. A posse, então, ela só vai fazer esse movimento avançar ainda mais. E até onde o Trump poderá chegar, ou a repercussão dessa posse poderá chegar aqui no Brasil? Na avaliação de bolsonaristas, isso pode pressionar o Estado brasileiro, aí eu estou falando desde o judiciário ao governo brasileiro, para devolver a elegibilidade de Bolsonaro. Essa é uma das maiores apostas. A gente sabe que isso dependeria de uma nova decisão pela Corte Eleitoral no Brasil ou uma reversão do julgamento lá em cima pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, observando daqui, parece impossível este caminho em que a justiça se aliaria aos pensamentos de Bolsonaro, candidato em 2026. Mas a gente não está falando só do fator jurídico, a gente está falando da questão política também. O quanto a imagem de Trump lá nos Estados Unidos, algo que antes mesmo da posse já mudou, né, já pressionou alterações na conduta, na moderação de uma das maiores redes sociais, a Meta, responsável pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Threads. Isso poderia também repercutir em decisões de governo e decisões do judiciário de um outro país como o Brasil. Então, a ida do Bolsonaro para lá é mais pela foto, é mais pela ilustração, porque os movimentos já estão convergindo na avaliação do bolsonarismo pró-Bolsonaro em 2026. Queria destacar alguns itens dessa peça, né, do documento que foi apresentado pela defesa de Bolsonaro ao STF, em que
que o ministro Moraes exige a comprovação oficial do convite pela equipe de Trump para que Bolsonaro esteja na posse, e aí a defesa de Bolsonaro apresenta a argumentação de que o e-mail já é o próprio convite. Eles até fizeram uma comprovação juramentada, né? Pegaram essa mensagem, o e-mail, levaram em um cartório e a partir dessa certificação juramentada, eles afirmaram à justiça que, olha, aqui está a comprovação da legitimidade. É mesmo um e-mail, ainda que seja um domínio bem estranho, né? Diferente do que, enfim, poderia se esperar, mas quem estava esperando, né? A justiça, as pessoas aqui no Brasil, porque para os bolsonaristas está tudo certo. Então, eles afirmaram à justiça que pelo fato de estar juramentado, então, certificado ali em cartório, isso dá legitimidade, sim, ao e-mail, né? Que foi enviado ao Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e confirmaria o convite ao próprio Bolsonaro. Além disso, entre os argumentos, ele se coloca, Bolsonaro, como um porta-voz do Brasil e diz que este é um convite carregado de muitos significados e que pode repercutir até entre as relações entre os países. A gente está falando de um ex-presidente que, claro, quer voltar a comandar o seu país, se colocando como alguém tão grande e tão representativo do Brasil que impactaria nas relações entre Brasil e Estados Unidos.